Teste. Oi. Muito bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos, caríssimos irmãos. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de catecismo, já estamos na 17ª aula. Então, na aula de hoje, nós terminaremos esta parte em que estamos estudando os 10 mandamentos, que trata especificamente da moral particular. Nas duas próximas aulas, nós continuaremos estudando o tema da moral, mas a moral destinada à vida em sociedade, a política, como entendida pelos antigos. A política, como era entendida especialmente pelos gregos, é o estudo da moral aplicada à vida em sociedade, à vida na polis. Política vem de polis, no grego significa cidade. Mas, antes de adentrarmos o tema da moral social, vamos concluir o nosso estudo a respeito da moral chamada moral individual, que se baseia especialmente, tem como fundamento especialmente os 10 mandamentos. Então, na aula de hoje, nós estudaremos os 4 últimos mandamentos que ainda nos restam. Mas, para bem fazermos isso, vamos pedir que venha sobre nós o Espírito Santo e nos ilumine no decorrer desta aula. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e que para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então nas duas aulas anteriores nós já estudamos os 6 primeiros mandamentos. Na primeira aula, mandamentos 1, estudamos os 4 primeiros. Na última aula nós estudamos o 5º e o 6º mandamento, que tratavam não matar e não pecar contra a castidade. Hoje encerraremos o tema dos mandamentos, estudando o 7º, não roubar, o 8º, não levantar falso testemunho, o 9º, não desejar a mulher do próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. O 7º mandamento. O 7º mandamento determina que nós respeitemos a propriedade privada alheia, além do princípio da destinação universal dos bens, que nós estudaremos de uma maneira mais detida quando nos aprofundarmos em doutrina social da Igreja. Nos manda não roubar. Como nós já vimos, todos os mandamentos impõem um preceito positivo e um preceito negativo. Aqui, o preceito negativo é justamente este: não roubar, não furtar, não se apropriar indebitamente das coisas alheias. Mas há também um preceito positivo, qual seja o princípio de se respeitar a propriedade privada. A Igreja sempre entendeu, ou melhor, isso ficou claro ao longo da história da Igreja, pelos escritos dos santos doutores, que a propriedade privada, conquanto ela tem uma função social, estudaremos isso em doutrina social, trata-se de um direito natural. Isso está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, e está também na famosa encíclica Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII. A Igreja sempre entendeu a propriedade privada como um direito natural e um direito essencial ao bem comum e para que a sociedade seja bem sucedida nos seus fins e nos seus intentos. O 7º mandamento vem justamente proteger esta propriedade privada, a posse e a propriedade dos bens particulares. Por que não também dos bens públicos, uma vez que nós não podemos nos apropriar indebitamente também desses bens públicos. Vamos lá, vamos a Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Estamos no capítulo 20 do Êxodo, no qual Deus revela os 10 mandamentos através de Moisés. Êxodo 20, 15. Não roubarás, é o preceito. Vamos a Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Aqui veremos a famosa passagem do encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu
era um famoso publicano, cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram geralmente odiados pela sociedade, cobravam impostos abusivos das pessoas, ferindo o sétimo mandamento. Aqui encontraremos um texto que nos relata uma conversão a respeito deste mesmo mandamento. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Lucas 19, versículo 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor. Aqui que está o arrependimento de Zaqueu, a sua conversão em relação especialmente ao sétimo mandamento. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei algum, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Tudo bem, vamos ao nosso material. O sétimo mandamento proíbe tomar e reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada, direito natural. A vida cristã esforça-se por ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então, o sétimo mandamento não tem somente essa aplicação do ponto de vista individual, ou seja, de eu tomar um bem alheio, mas também na própria destinação que os bens têm. Como eu já disse, estudaremos isso melhor em doutrina social. Em matéria econômica, o respeito pela dignidade humana exige a prática da virtude da temperança para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça para acautelar os direitos do próximo e dar-lhe o que lhe é devido. Lembremos, a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E da solidariedade, segundo a regra de ouro e conforme a liberalidade do Senhor, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Catecismo 2407. Quais são os pecados contra o sétimo mandamento? Aqui eu elenquei alguns e nós veremos como o catecismo expressa: o roubo, a desonestidade, pagamento de salários injustos, fraude fiscal, falsificação de cheques e faturas, desperdício. Vamos ao parágrafo 2408. O respeito aos bens do outro. O sétimo mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. É o caso da necessidade urgente e evidente, em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens de outro. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrária ao sétimo mandamento. Assim também, reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, defraudar no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. Aqui o catecismo não faz distinção, como o nosso Código Penal faz, entre a figura do furto e a figura do roubo. No Código Penal brasileiro, o furto é quando eu me aproprio de um bem alheio sem exercer violência ou uma ameaça de violência, de agressão física ou qualquer outra forma de agressão. Já o roubo, ele está previsto nestas circunstâncias, ou seja, há violência ou há ameaça. No furto não há.
aqui o catecismo não faz distinção. Tratando do roubo, ele trata genericamente de tomar aquilo que não é meu, de tomar aquilo que é do próximo para mim de uma maneira indevida. O catecismo, porém, faz uma ressalva, como está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Lá, Santo Tomás trata do chamado furmo famélico, que consiste no seguinte: imaginemos um pai de família que não tem condição de prover o sustento da sua família. Este, então, pode se apropriar do bem alheio, aqui é claro, dentro de um critério de razoabilidade e justiça, haja vista a função social da propriedade e a destinação universal dos bens. Por quê? Porque a propriedade privada, os bens estão mais destinados à satisfação das necessidades vitais do ser humano do que propriamente interesses individuais e egoísticos das pessoas. Mas é claro, há que se cumprir este requisito, ou seja, um estado de extrema necessidade, de fome, em que somente é possível saciar ou satisfazer aquela fome, aquela necessidade, através deste ato. Neste caso, este ato seria possível e não seria um pecado contra o sétimo mandamento. É o que Santo Tomás trata, chamado furto famélico. O furto que é realizado num estado de extrema necessidade e quando é a última possibilidade, a última ratio, a última chance de se salvaguardar aquela vida. Então, neste caso, é possível realizar um furto. Claro, não se deve envolver violência ou coisa do tipo nisso, mas não estaria contrariando o sétimo mandamento com vistas ao princípio da destinação universal dos bens e à função social da propriedade. Claro que tudo isso tem que ser feito dentro de um critério de razoabilidade. Também o catecismo nos lembra que este preceito alcança a apropriação indébita. Então imaginemos que alguém me emprestou algo, não fui eu que subtraí este bem do outro, mas alguém me emprestou algo e eu fiquei com este objeto que era dessa pessoa. Se eu pratico isto com dolo, se eu pratico isto propriamente com culpa, então eu estou contrariando o sétimo mandamento. Além disso, são também condutas que violam o sétimo mandamento. Pagar salários injustos, obviamente. O patrão, o empregador, ele tem como dever de justiça, de dar a cada um aquilo que lhe é devido, dar ou pagar aos seus trabalhadores um salário justo. Quando ele não paga um salário justo, ele está ferindo um direito de propriedade que advém do próprio preceito de justiça, de dar a cada um aquilo que lhe é devido, e assim peca contra o sétimo mandamento. Este pecado pode ser, inclusive, grave, onde a necessidade de nós entendermos que mesmo nas relações econômicas, nas relações comerciais, nas relações trabalhistas, devem ser colocados princípios morais. Patrões, empregadores têm para com seus empregados deveres advindos da lei moral, dentre os quais o dever de pagar um salário justo aos trabalhadores. Se isso não é feito, peca-se contra o sétimo mandamento. Elevar os preços, imaginemos, nós vimos isso acontecer, por exemplo, na pandemia, muitos comerciantes se aproveitando da situação e do momento para elevar preços. Pensemos no episódio quando se elevou sobremaneira os preços do álcool em gel, por exemplo, E hoje estamos vendo isso acontecer mesmo com os insumos, os produtos básicos. Isso é muito grave. Isto fere um preceito de justiça, porque também o preço das mercadorias deve obedecer um preceito de justiça. Os comerciantes, os vendedores, não podem vender produtos em preços de tal maneira elevados que firam o princípio da justiça. Muito bem. Também eu coloquei aqui a falsificação de cheques e faturas. Vamos ver. São ainda moralmente lícitos a especulação pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro, a corrupção, obviamente, pela qual se compra o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito, um pecado muito grave, especialmente no âmbito político. O Papa Bento XVI diz, tem uma frase muito bonita sobre a política. Ele diz que a política é uma forma privilegiada de se fazer caridade. Pensemos, isso é muito óbvio, Se nós, com a nossa atitude particular, com as nossas iniciativas particulares, podemos fazer bem às pessoas, imaginemos o que pode fazer um bom governante.
um bom político. Mas quando esse se corrompe, pratica atos de corrupção, fere gravemente, comete pecado gravíssimo contra o 7º mandamento. A apropriação e o uso privado dos bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal feitos. Então também o trabalhador tem para com o empregador um dever de prestar um trabalho devido. Se o trabalhador está lhe retribuindo por aquele trabalho, ele tem um dever de prestar um serviço devido, senão também peca contra o 7º mandamento, um preceito de justiça. A fraude fiscal, a falsificação de cheques e faturas, os gastos excessivos, o desperdício, importante, porque o desperdício viola a função social da desperdício de alimentos, de coisas. Então, se há alguém precisando daquele bem, por que não doar para essa pessoa, né? Por que não repassar esse bem que eu não preciso mais, quando eu simplesmente jogo esse bem na lata do lixo, sendo que alguém poderia ainda utilizar deste bem, eu estou pecando contra o 7º mandamento. Infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige reparação. As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Então, se assina um contrato, se faça uma promessa, há inclusive no direito um princípio que advém do direito romano, chamado pacta sunt servanda, que nos manda cumprir os contratos, se o contrato é justo, se o contrato é moral, e se não há uma mudança de circunstâncias após a assinatura daquele contrato, pensemos, é o que está acontecendo hoje. Né? Imaginemos pessoas que fizeram contratos de financiamento e dependiam do seu trabalho para arcar com os custos desse contrato. Mas uma vez que houve uma mudança de situação, um fato extraordinário, como uma pandemia, pensemos, por exemplo, em proprietários de transportes escolares que financiaram seus veículos, podem trabalhar. Então, há uma mudança de circunstância que exige também uma mudança nas cláusulas contratuais. Então, é um caso extraordinário. Mas, nos casos ordinários, uma vez que eu estabeleci um contrato com alguém, ou seja, um acordo de vontades, e me obriguei à satisfação, à prestação de alguma atividade, de um pagamento, enfim, eu devo cumprir com aquilo que eu prometi neste contrato. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre as pessoas físicas ou morais. É o caso dos contratos comerciais de venda ou compra, os contratos de locação ou de trabalho. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Aqui é um diálogo muito interessante entre a doutrina da igreja e aquilo que está estabelecido mesmo na nossa legislação civil. Pecados contra o 7º mandamento, segunda parte. Escravizar, tratar seres humanos como mercadoria. Lembremos que o ser humano é sempre um fim em si mesmo. Quando se trata o ser humano como uma mercadoria, como algo a ser vendido, peca-se contra o 7º mandamento, 2414. O mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadorias. Isso nunca pode ser aceitável. O ser humano nunca pode ser tratado como objeto, como uma mercadoria. Aqui também advém um princípio que a igreja aplica à própria relação de trabalho. O trabalho nunca pode ser interpretado como uma mera mercadoria, ou seja, o empregador não compra um trabalho, porque por trás de um trabalho há sempre um trabalhador, que é uma pessoa que detém intrinsecamente a sua dignidade. Portanto, o trabalho não pode ser tratado como uma mera mercadoria que se compra e se vende. Há uma dignidade própria a ser estabelecida nas relações trabalhistas, uma vez que se tratam de uma relação de pessoas e não de objetos, de bens. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais reduzi-las pela violência a um valor de uso ou uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas como irmão, como um homem no Senhor. Muito bem. Próximo, o descuido com a criação e o maltrato com os animais. Aqui vamos entender qual é a posição da igreja a respeito da ecologia e com o cuidado com a criação. Deve-se sempre colocar o ser humano no centro disso. Há certa tendência ecologista moderna
de colocar o ser humano de lado, exaltando a criação, os animais, os vegetais, enfim, a criação como um todo e colocando o ser humano de lado. Não, o ser humano, toda a criação foi criada para dar glória a Deus e para a satisfação do ser humano. Mas justamente por isso o ser humano precisa cuidar disso, uma vez que ele não pode destruir a criação, haja vista que essa criação também é destinada aos outros irmãos e para a glória de Deus. Vamos ver. Parágrafo 2415. O sétimo mandamento manda ainda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito pelas exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto, de tal maneira que nós podemos tratar da forma como quisermos. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Também os homens lhe devem carinho. Lembremos que com delicadeza os santos, como São Francisco e São Filipe Neri, tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, o homem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Isso é legítimo, ao nos alimentarmos da carne, para fazermos vestes com couro, enfim. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres, né? Antigamente, isso era mais latente, como o uso dos cavalos. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis se permanecem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Vejam que sempre nessa perspectiva, o homem como centro. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas. Então, vejam, fere não a dignidade do animal em si, mas a própria dignidade humana, porque a dignidade humana é fazer o bem, tanto ao próximo quanto à criação. Se eu maltrato um animal, se eu destruo a natureza, eu estou ferindo a própria dignidade humana. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode, muito importante também, hoje há pessoas que têm gastos excessivos com animais, né? Isso também fere a dignidade humana, haja visto o valor deveria ser destinado aos cuidados com os homens. Veja, não é que se deve descuidar dos animais, mas gastos excessivos que fogem a um primado de razoabilidade, obviamente são contrários ao sétimo mandamento. Isso é inverter a ordem, colocando os animais no centro e os homens de lado. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas no seu lugar. E quanto às apostas e jogos de azar, esse aqui é um ponto muito interessante. Muitas pessoas perguntam, a igreja nos permite, por exemplo, jogar na loteria, participar de jogos? Vamos ver o que diz o catecismo. Os jogos de azar, jogos de cartas, etc., ou as apostas em si, não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e as dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano infligido seja tão pequeno que aquele que o sofre não possa razoavelmente considerá-lo significativo. Então, posso participar de jogos, posso jogar na loteria, por exemplo? Posso, desde que eu não prive a mim e a minha família do sustento com os gastos que eu fizer. Há pessoas que se tornam tão viciadas nisso que acabam se privando elas mesmas do dinheiro necessário à sua própria satisfação pessoal e à satisfação dos seus. Então, isso já constitui um vício perigoso e aí seria moralmente inaceitável. Mas, a princípio, é uma atividade lícita jogar jogos, loteria e coisas do tipo. Não há problema algum em se fazer isso.
Tudo bem, estas então são as disposições relativas ao sétimo mandamento. Como eu disse, o sétimo mandamento tem uma aplicação individual particular, essas que vimos agora, e também há uma aplicação na doutrina social, e nós veremos isso com mais detença nas próximas 2 aulas. O oitavo mandamento. O preceito do oitavo mandamento é não levantar falso testemunho. Este é o preceito negativo. O preceito positivo é o respeito à verdade, à informação verídica, a que nosso testemunho seja conforme a verdade. Vamos ver Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, 16. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Vamos a Mateus, capítulo 5, versículo 33. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. O oitavo mandamento proíbe falsificar a verdade nas relações com outrem. Esta prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e que quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou por atos, a recusa em empenhar-se na retidão moral. São infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da aliança. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados por exigência moral a procurar a verdade. Em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião. São obrigados também a aderir à verdade, desde que a conheçam, e a regular toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Então, se o sétimo mandamento se preocupava com a justiça e com respeito à propriedade, o oitavo mandamento se preocupa com a verdade. A verdade nas relações com outrem, nas relações sociais, e a verdade que nós mesmos devemos obedecer. O conceito de verdade foi definido pelos escolásticos, especialmente em Santo Tomás de Aquino, como uma adequação. Adequatio rem ad intellectus. Como assim? A adequação da coisa ao intelecto. Então, não é a coisa que se adequa ao meu intelecto. Eu tomo este objeto e o meu intelecto consegue perceber que isso se trata de um livro. Então, a partir do momento em que percebo que se trata de um livro, será a verdade quando eu adequar o meu intelecto a esta coisa, a esta realidade. Isto é a verdade. Agora, se eu disser que isto é um copo, obviamente eu estarei cometendo uma inverdade, uma mentira. Por quê? Porque eu estaria tentando adequar o objeto ao meu intelecto. E a ordem não é esta. A ordem é a adequação do meu intelecto ao objeto que eu estou percebendo, que eu estou visualizando. Isto é a verdade. Isso num conceito, para ficar mais claro. Assim, todos nós devemos fazer sempre um juízo de adequação. Nós conhecemos a realidade, conhecemos como as coisas são e devemos nos adequar a esta mesma realidade. Isto serve para o conhecimento das coisas em si, quanto para as questões morais. Uma vez que pela minha inteligência eu percebo que determinado ato é imoral, eu devo me adequar a esta realidade, tanto intelectualmente quanto com a minha vida prática, com os meus atos. Então nós temos uma obrigação de adequação para com a verdade. Os antigos tinham um lema muito importante nesse sentido, diziam verdade conhecida, verdade obedecida. É assim que nós devemos levar a nossa vida. Conhecemos a verdade, portanto, devemos obedecê-la. Ofensas ao oitavo mandamento, falso testemunho, perjúrio, 2476.
Falso testemunho e perjúrio. Quando emitida publicamente, uma afirmação contrária à verdade assume uma gravidade particular. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. Quando está sob juramento, trata-se de perjúrio. Estas formas de agir contribuem para condenar o inocente, para inocentar um culpado ou para aumentar a sanção em que incorre o acusado. Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. Então, de uma maneira especial, o 8º mandamento toca as relações com a justiça. Se você, por exemplo, é intimado para ser testemunha em algum processo, numa audiência, seja em que âmbito for, no âmbito civil, trabalhista, penal, você está obrigado, por um preceito do 8º mandamento, a prestar a verdade, a dizer a verdade. Se você mente, você está pecando gravemente contra o 8º mandamento, porque, obviamente, a sua mentira irá implicar em um julgamento injusto, em um julgamento em desconformidade com a justiça e com as leis. Juízo temerário, maledicência e calúnia, 2477 a 2480. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado, primeiro, de juízo temerário, aquele que mesmo tacitamente admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. O juízo temerário é quando nós não conhecemos com perfeição, devidamente, o próximo, ou determinada realidade, ou determinado fato, e já nos colocamos na posição de juízes. Então, é aqui que entra aquela questão que já tratei nas últimas aulas, quando Jesus proíbe o julgamento, mas Jesus proíbe o julgamento temerário. É aquele julgamento que eu não conheço a realidade, que eu não sei o que de fato aconteceu, mas ainda assim estou fazendo juízo. Isso acontece todos os dias nos jornais, quando assistimos jornais, vemos notícias de pessoas que são suspeitas de terem praticado determinado ato, e infelizmente nós temos dentro de nós uma conduta de antemão, logo de condenar e de não dar às pessoas uma presunção de inocência. Isso seria o juízo temerário, né? Quando nós não conhecemos a realidade, mas já estamos fazendo juízos acerca daqueles fatos. A maledicência, aquele que sem razão objetivamente válida revela a pessoas que não sabem os defeitos e as faltas dos outros. A maledicência é aquilo que nós chamamos de falar mal dos outros simplesmente por falar. Jesus nos ensinou no Evangelho que se temos um problema com alguém, nós devemos sentar com essa pessoa e expor este problema. Se a nossa exortação não serve, nós chamamos mais um ou outro irmão. Em última instância, nós levamos à igreja. Mas jamais peca contra o 8º mandamento aquele que simplesmente se põe a falar mal do outro, do próximo, de outrem, simplesmente ao modo de atacar ou de ferir a sua honra. Isso nós não devemos fazer, né? Nós devemos sempre guardar a honra alheia, nós devemos proteger a imagem dos outros. Falar mal dos outros é um pecado, além de um pecado contra o próximo, de amor ao próximo. Claro que nós estamos, né, justamente nessa parte, a partir do 4º mandamento, nas obrigações para com os próximos, é um pecado contra a honra, contra a reputação alheia. Não devemos fazer isso. Falar mal do outro, jamais, somente para exortar aquela pessoa a mudar. Isso nós devemos e podemos fazer, é a chamada correção fraterna. Mas simplesmente falar por falar, nós estaremos praticando simplesmente um outro mal e atacando aquela pessoa para outras, né? Claro, aqui não se inclui aqui um juízo de prevenção, né? Então alguém está se relacionando com uma pessoa e você sabe que aquela pessoa é perigosa, você sabe que aquela pessoa faz atos ruins contra outras, então obviamente você pode fazer um juízo de prevenção com aquela pessoa. Olha, não se envolva com fulano de tal, porque fulano de tal age assim com as pessoas, se você tem conhecimento verdadeiro. Mas nunca com o intuito de ferir, de atacar a honra do próximo, mas de prevenir a pessoa a quem você está alertando de um mal que aquela pessoa poderia lhe causar. Tudo aqui, obviamente, dentro de critérios de razoabilidade. A calúnia, aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião
há falsos juízos a respeito deles. A calúnia é quando eu minto. Então, se falar mal do outro, de algo que esse outro fez, já é contrário ao 8º mandamento. Inventar algo ruim a respeito de outro, para simplesmente ferir-lhe a honra, é ainda mais contrário. Trata-se de um pecado ainda mais grave, o pecado de calúnia. O pecado de calúnia pode ser um pecado gravíssimo, pode acarretar a destruição da vida de uma pessoa. Não é que se tomar muito cuidado com relação a isso. 2:478. Para evitar o juízo temerário, todos hão de cuidar de interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Então, aqui o catecismo nos dá uma indicação importante para que a gente não caia no juízo temerário. Interpretar de uma maneira benevolente os atos, os pensamentos e as palavras do próximo. 2:479. Maledicência e calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Deve-se proscrever qualquer palavra ou atitude que, por bajulação, adulação ou complacência, encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade da sua conduta. A adulação é uma falta grave quando cumpre-se de vícios ou de pecados graves. O desejo de prestar serviço ou a amizade não justificam uma duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial quando deseja somente ser agradável, evitar o mal, remediar uma necessidade, obter vantagens legítimas. Do que é que o catecismo está dizendo aqui? Está dizendo que quando nós temos ciência de um erro alheio, nós temos um dever de correção fraterna. Se eu adulo, se eu bajulo aquela pessoa no erro dela, eu estou cooperando com o erro daquela pessoa. Então jamais podemos fazer isso. Jamais podemos, na linguagem popular, passar a mão na cabeça dos outros quando estes erram. Nós temos um dever, por caridade, de correção fraterna. Isso deve ser feito de uma maneira correta, obviamente, né? Dentro da razoabilidade, com caridade, mas deve ser feito. Jamais cooperar para que o outro continue no erro e no mal. Jactância e vanglória, 2:481. A jactância ou fanfarronice constitui uma falta contra a verdade. O mesmo vale para a ironia, que visa depreciar alguém caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto de seu comportamento. A mentira, 2:482. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós sois do diabo, vosso pai. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade, para induzir em erro. Ferindo a relação do homem para com a verdade e com o próximo, a mentira ofende a relação fundante do homem e de sua palavra com o Senhor. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma. Importante, a mentira é um pecado grave? Depende qual verdade ela ataca, qual verdade ela deforma, quais são as suas consequências, quais são os seus danos. Uma mentira contada a uma criança simplesmente para que ela pare de chorar, tem uma gravidade, obviamente, ínfima, muito pequena. Mas uma mentira contada que destrói a vida de uma pessoa, aqui certamente estamos diante de um pecado gravíssimo. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aquele que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Quanto ao trabalho da imprensa, também o catecismo diz algo importante. Pela própria natureza de sua profissão na imprensa, os seus responsáveis têm a obrigação, na difusão da informação, de servir a verdade sem ofender a caridade. Esforçar-se-ão por respeitar com igual cuidado a natureza dos fatos e os limites do juízo crítico em relação às pessoas. Devem evitar ceder à difamação. A imprensa jamais deveria ser um instrumento de difamação, um instrumento de engenharia social. Utilizar-se da imprensa para mentir e para moldar comportamentos
é sempre um pecado contra o 8º mandamento. A imprensa, digamos assim, do ponto de vista simplesmente da imprensa que noticia, não da opinião, mas a imprensa que noticia deveria pautar a sua conduta simplesmente pela verdade dos fatos, dizendo o que foi e o que não foi. Obviamente, outra questão é tratar da imprensa enquanto imprensa que manifesta a sua opinião. É preciso distinguir fatos e opiniões sempre. Mas a imprensa, quando o seu trabalho de noticiar fatos, deveria sempre se preocupar simplesmente com a verdade. Está muito em voga essa discussão, inclusive a respeito das chamadas fake news. As fake news são mentiras que ferem justamente também o 8º mandamento, que nos manda não levantar um falso testemunho. Então, o 8º mandamento da lei de Deus. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. Este mandamento prescreve um dever de respeito para com a fidelidade conjugal, para com a indissolubilidade matrimonial e para com a própria virtude da castidade. Obviamente, quando o mandamento diz não desejar a mulher do próximo, também se inclui, né, não desejar o homem da próxima, digamos assim. Né? Vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Serve também para o 10º mandamento, como já veremos. Mateus capítulo 5, versículo 28. Esse trecho já lemos na aula passada quando tratamos da castidade, mas vale a pena relembrá-lo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que orar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Pelas mesmas razões que eu já expliquei na aula passada. Não se pode fazer do outro um objeto de satisfação, de prazer para mim. Né? Trata-se de imperativo já presente, de certo modo, no 6º mandamento. Com efeito, também está relacionado à virtude da castidade. Obviamente, se alguém está praticando a virtude da castidade, não cometerá o 9º mandamento. Né? Não cometerá um pecado contra o 9º mandamento. Também o 10º mandamento, como veremos, já está implicado no 7º. Porque não cobiçar as coisas alheias, né? Não desejar as coisas alheias, já está de alguma maneira presente no 7º mandamento, né? Que nos manda respeitar a propriedade privada dos outros. Diz o catecismo, o coração é a sede da personalidade moral. Do coração procedem as más intenções, os assassínios, os adultérios, as prostituições. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Já vimos também na última aula que a virtude da castidade faz parte da virtude da temperança, que nos manda ordenar o uso dos bens conforme a moralidade. Em sentido etimológico, concupiscência pode designar todas as formas veementes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe o sentido particular de impulso do apetite sensível, contrário aos ditames da razão. A concupiscência, nós já vimos quando estudamos o pecado original. A concupiscência é uma consequência do pecado original. Aqui, o catecismo dá uma definição muito boa sobre a concupiscência. O impulso do apetite sensível contrário aos ditames da razão humana. Para ser mais claro, a concupiscência é a tendência que há dentro de nós ao pecado. Então, nós devemos lutar contra a concupiscência. O apóstolo São Paulo identifica como uma revolta que a carne instiga contra o espírito. Procede da desobediência do primeiro pecado, como já vimos. Desregra as faculdades morais do homem e, sem ser nenhuma falta em si mesma, inclina o homem para cometer o pecado, como eu disse. O batismo confere a quem o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado tem de continuar a lutar contra a concupiscência da carne e os desejos desordenados. Isso aqui também já vimos no nosso curso, mas é importante recordar. Como é que nós vencemos a concupiscência? Em primeiro lugar, com a graça de Deus, que nos é concedida no batismo. O batismo nos confere a graça santificante para justamente lutarmos, para justamente vencermos a concupiscência, as tendências desordenadas que estão dentro de nós. Mas não basta somente a graça de Deus. Como diz o adágio medieval importante, a graça supõe a natureza. Ou seja, a graça está ali,
mas ela virá em auxílio, ela virá em suporte a um esforço humano. Então, trata-se de um verdadeiro concurso entre a graça de Deus que vem em nosso auxílio e o nosso esforço humano. Unidos, graça e esforço humano, nós temos então todas as condições de vencermos a concupiscência e vivermos uma vida conforme a moralidade. A importância do pudor e da modéstia. Aqui um ponto também essencial para estudarmos, especialmente nesses tempos em que isso está sendo sempre mais colocado em desvalorização. 2.5.2.1. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança, também atinente à virtude da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondida. Então, vejam, para que serve o pudor? Por que se deve se vestir bem? Deve se vestir bem para um princípio de proteção da dignidade, de proteção da pessoa e de seu valor, da sua intimidade. Está ordenado a castidade, exprimindo a sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua união. Então deve haver uma cooperação entre as pessoas nesse sentido. Não é simplesmente o pecado daquele que deseja, daquele que olha com um olhar impuro, mas também deve haver uma cooperação de quem está sendo o objeto desse olhar impuro, não com uma vestimenta correta, adequada, enfim, isso tudo vai cooperar com a criação de uma cultura de castidade, com uma cultura de pureza e uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira um modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva. Quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã, torna-se discrição. Então, além do pudor das vestimentas, há também se falar de um pudor do seu modo de agir. Não basta que a pessoa se vista de uma maneira correta, modesta, se preservando. Também os seus atos devem ser inspirados por um princípio de pudor. Vamos ver. Existe um pudor dos sentimentos, como existe o do corpo. O pudor, por exemplo, protesta contra a exploração do corpo humano em função de uma curiosidade doentia, como em certo tipo de publicidade, ou contra a solicitação de certos meios de comunicação a ir longe demais na revelação de confidências íntimas. Então, é delicado, né? Fere o nono mandamento, de certa forma, e o pudor, canais, programas televisivos que vivem de fofoca da vida alheia. Isso não está em conformidade com o princípio de pudor, né? Ferir a intimidade das pessoas, a sua honra, a sua imagem, vivendo de fofoca e de conversar sobre a vida alheia. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda a parte, porém, ele permanece como pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor a crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito e a pessoa humana. Aqui é importante, os pais, assim, então, têm uma importância muito grande no ensinamento do pudor, especialmente as crianças e os adolescentes. Tanto no modo como se vestir, ou seja, se vestir de uma maneira adequada, que preserve a sua dignidade e a pureza, como também no modo de agir. O modo de agir também deve respeitar o pudor e a modéstia. A importância da purificação do ambiente social e o combate à permissividade dos costumes. 2525. A pureza cristã requer uma purificação do clima social. Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e afasta dos espetáculos que favorecem o voyeurismo e a ilusão. Então, importante que os meios de comunicação, a publicidade, não baseiem os seus atos, os seus programas, as suas atitudes em
verdadeiros pecados contra o pudor. Isso, infelizmente, está muito em voga. Hoje, tristemente, você consegue assistir um filme, uma série, você assiste um programa de televisão que não traga nudismo, que não traga erotismo. Isso é muito triste. É preciso reverter essa cultura e criar-se uma cultura que valorize a pessoa enquanto tal, não fazendo das pessoas mercadorias. O que se faz nisso é simplesmente transformar pessoas em objetos. Colocam dançarinas, colocam pessoas dessa forma em programas, nada mais estão fazendo do que transformar essas pessoas em objetos para o prazer pessoal individual de pessoas. Isso tudo é contrário à virtude da castidade. 2.5.2.6. O que se costuma chamar permissividade dos costumes se apoia numa concepção errônea da liberdade humana. Para certificar, esta última tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. Aqui o catecismo lembra de uma tarefa importante daqueles que são os educadores. Os educadores devem educar para a vida da moralidade. É muito grave quando um professor em sala de aula, um educador, educa para o erotismo, para o sexo desregrado, para a imoralidade. Isso jamais deveria ser feito. Tudo deveria ser feito em vista da virtude da castidade e da pureza. Tudo isso para preservar a dignidade da pessoa humana. Este foi o 9º mandamento. Agora, o 10º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Vamos a Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Deuteronômio 5, 21. Não desejarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. O 10º mandamento está muito relacionado ao 7º, uma vez que trata do respeito à propriedade alheia, como eu já disse. O apetite sensível leva-nos a desejar as coisas agradáveis que não possuímos. Exemplo disso é desejar comer quando se tem fome e aquecer-se quando se tem frio. Estes desejos são bons em si mesmos, não há problema algum. Muitas vezes, porém, não respeitam os limites da razão e levam-nos a cobiçar injustamente o que não é nosso e que pertence ou é devido a outrem. O 10º mandamento condena a avidez e o desejo de uma apropriação desmesurada dos bens terrenos e proíbe a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. Interdita também o próximo nos seus bens temporais. Então, obviamente, nós estamos tratando de razoabilidade. Não há problema em eu cobiçar algo, um bem, porque quero satisfazer as minhas necessidades, como se alimentar, como coisa do tipo. Mas cobiçar por cobiçar um bem alheio, simplesmente por ser um bem alheio, aqui então nós pecamos contra o 10º mandamento. Isso vai ficar mais claro agora quando nós estudarmos a questão da inveja. Então, a inveja é o grande pecado contra o 10º mandamento. Vamos ver o parágrafo 2.5.3.7. Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. Então, claro, se alguém está vendendo um carro, a pessoa quer vender aquele veículo ainda é daquela pessoa. Mas se ela está vendendo e eu me interesso por aquele carro, eu dirigirei para com aquele objeto um sentimento de cobiça. Nesse sentimento de cobiça não há pecado, nisso que aquela pessoa quer dispor daquele bem e eu tenho interesse de adquiri-lo. Não há problema algum em fazer isso, dando um exemplo, A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e, portanto, que é preciso exortar o mais possível a observância deste preceito. São os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que veem com pesar que não são os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo, os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles, os médicos que desejam que haja doentes, os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. Então,
fere o 10º mandamento. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. Então, o pobre tinha só uma ovelha, o rico tinha rebanhos, mas por inveja, pela forma como o pobre tratava aquela ovelha, ele foi até lá e roubou a ovelha do pobre. Claramente um pecado contra o 10º mandamento, uma vez que cobiçava o bem alheio. Né? Mais grave ainda porque ele tinha muitos daquele mesmo bem. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. 2:5-3:9. A inveja é um vício capital, nos pecados capitais, que são causa dos outros pecados, como eu já explanei. Designa a tristeza. Então vamos ver, o que é a inveja? É a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. O que é a inveja? A inveja é quando eu, vendo a felicidade e o bem do próximo, ao invés de, por amor, me alegrar com a felicidade do outro, eu me entristeço. Eu me entristeço porque eu quero aquilo para mim também. Então vejam, é uma tristeza que eu sinto porque o outro está feliz, porque o outro está bem. É o sentimento da inveja. É um pecado contra o próximo, pecado contra o 10º mandamento. Né? Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Quantas pessoas fazem mal às outras por inveja, né? Porque viram que aquela pessoa estava se dando bem, estava moralmente atingindo os seus objetivos, conquistando coisas, e as pessoas se entristecem simplesmente porque os outros estão bem, estão felizes. A nossa atitude quando vermos a felicidade alheia, se essa felicidade é moral, ilícita, deve ser também de nos alegrarmos com aquela pessoa por um princípio de amor ao próximo. A pobreza do espírito, 2:5-4:7. O Senhor se queixa dos ricos porque encontram na profusão dos bens o seu consolo. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. A importância da bem-aventurança que nosso Senhor colocou dos pobres de espírito. A pobreza de espírito, muito mais do que uma pobreza material, é algo que advém do coração. Às vezes a pessoa pode ter poucos bens e não ser pobre de espírito, porque é apegada àqueles poucos bens ou apegada aos bens deste mundo. E pode ser que alguém tenha muitos bens materiais, mas seja pobre de espírito, porque sabe utilizar primeiramente esses bens para uma função social, para a comunidade, para o bem dos outros, e porque não está apegado a esses mesmos bens, mas apegado aos bens do céu. Nosso Senhor quantas vezes nos diz, para juntarmos tesouros no céu, onde nada será perdido, nada será corroído, nada será destruído. São Paulo também diz, buscai as coisas do alto. Veja, não é que a igreja tem uma posição contrária a termos bens materiais. Como eu já disse, a propriedade privada é um direito natural e é algo importante a satisfação das nossas necessidades, a nos dar uma vida digna e a própria sociedade também a alcançar uma vida digna em sociedade, ao bem comum. Mas o apego aos bens materiais deve ser definido dentro de um critério de razoabilidade. Não pode ultrapassar, por exemplo, o apego aos bens celestiais, à moralidade, à vida espiritual. Os bens materiais devem ser sempre um meio, devem ser sempre um instrumento às finalidades humanas, à vida familiar digna, à vida em comunidade digna e especialmente à nossa vida com Deus, a nossa busca da santificação terrena. Os bens materiais nunca devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Eles têm a sua importância, mas eles são sempre meio, eles não são fim. Então, com o 10º mandamento, nós encerramos o estudo a respeito de cada um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Mas faz-se necessário também importante nós estudarmos os chamados 5 mandamentos da lei da igreja. Além dos 10 mandamentos aos quais estamos obrigados,
a igreja também estipulou 5 mandamentos que não são contrários, nem são maiores, não estão acima dos 10 mandamentos da lei de Deus, mas nos ajudam a bem vivê-los. Eu não coloquei aqui, mas depois leiam o parágrafo 2041 do Catecismo da Igreja Católica. Diz o seguinte: os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que delas se alimentam. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então, os 5 mandamentos da igreja estão destinados ao cumprimento correto dos próprios 10 mandamentos da lei de Deus. Por que a igreja pode instituir mandamentos? Porque a igreja recebeu de Cristo o poder das chaves. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do céu, que ligares na terra, será ligado no céu, que for desligado na terra, será desligado no céu. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve, diz o Senhor. Cristo deu esta autoridade à igreja para impor preceitos. Então, são 5 grandes preceitos que a igreja nos determina para a vivência correta da nossa fé. O primeiro é participar da missa inteira aos domingos, de outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho nesses mesmos dias. Então, o primeiro mandamento está muito ligado ao terceiro mandamento da lei de Deus. Quais são os dias no Brasil? Já tratamos no terceiro mandamento, mas convém relembrar aqui que nós estamos obrigados à participação da missa, ou seja, o preceito. No Brasil, estamos obrigados ao preceito em todos os domingos e nas solenidades de Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, Corpus Christi, Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e o Natal, 25 de dezembro. Os demais dias santos são transferidos como festa litúrgica para os domingos. Assim, se participamos da missa em todos os domingos, nós participaremos também dessas festas, desses dias santos de guarda. Mas para que se lembre, somente ao modo de guardar, são todos os domingos e mais 4 dias fora do domingo que nós estamos obrigados a participar da missa. Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, Corpus Christi, Imaculada Conceição, 8 de dezembro e Natal, 25 de dezembro. Quem deixa de participar da missa sem um motivo grave nesses dias, comete um pecado também grave, como nós já estudamos. Confessar-se, o segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Aqui é o modo de pastoreio. Não é que a igreja quer que a confissão se torne algo mecânico ou algo obrigatório. Mesmo porque, como nós já estudamos, sem o arrependimento não há confissão. Mas é ao modo pedagógico, ao modo de um pai que está ensinando seu filho. Pelo menos uma vez por ano nós estamos obrigados a procurar o sacramento da confissão. É óbvio, quem quer progredir na virtude vai procurar a confissão muito mais vezes do que uma vez por ano, né? O ideal é que nós procurássemos a confissão de 15 em 15 dias. Alguns santos se confessavam semanalmente, por exemplo, ou mensalmente, ou algo do tipo. Isso vai depender de nós, com uma orientação correta, de um bom diretor espiritual, de uma pessoa que possa nos assistir nesse sentido, para que nós nos mantenhamos numa vida de estado de graça e numa vida de superação das nossas falhas, dos nossos defeitos, vencendo os nossos pecados. Mas é obrigatório que nós nos confessemos pelo menos uma vez por ano de mandamento da igreja. Terceiro mandamento da igreja: receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da ressurreição. Então, pelo menos no tempo pascal, nós estamos obrigados a receber, pelo menos uma vez, a Eucaristia. O período pascal vai da Páscoa até a festa da Ascensão do Senhor. Mas, Moisés, eu não estou obrigado a comungar toda vez que vou à missa, não? Não. Mesmo porque se você não estiver em estado de graça, você não deve comungar. Aliás, como nós já vimos. Comungar em estado de pecado mortal, se você não está em estado de graça, é cometer sacrilégio, portanto, um outro pecado grave, né? Eu devo comungar apenas quando eu estou em estado de graça. Veja-se bem, o que retira o estado de graça é o pecado mortal, não o pecado venial. Se eu cometi pecados veniais, a missa propriamente perdoa os meus pecados veniais. Então, se eu estou apenas em pecados veniais, a Eucaristia é para mim remédio, que ela perdoa, ela cura. Mas se eu cometi pecados mortais, como nós já vimos no estudo dos sacramentos,
eu preciso buscar primeiro o sacramento da confissão para depois voltar à comunhão sacramental. Mas pelo menos uma vez na Páscoa nós devemos comungar. A igreja precisou colocar isso porque no passado as pessoas muito se privavam da comunhão. Hoje é muito raro você ver pessoas se privando da comunhão, né? Não quero julgar ninguém, cada um avalie a sua situação. Mas é preocupante a quantidade de católicos que vão às filas de comunhão, né? Espero que estejam realmente todos em estado de graça, senão estarão cometendo um sacrilégio, né? Isso é muito sério, né? Isso tem que ser pensado, isso tem que ser avaliado na nossa consciência, junto de Deus. Como disse, não estou julgando ninguém, mas será que a boa parte dos católicos tem consciência disso? Parece-me que não, né? Parece que a maioria dos católicos pensam, vou à missa, então estou obrigado a comungar, vou comungar e não me importa se estou ou não em estado de graça. Antigamente era o contrário, as pessoas eram muito rigorosas em qualquer pecado, às vezes venial, e as pessoas já se privavam na comunhão. Então a igreja teve que obrigar, pelo menos uma vez no período pascal, a buscar a comunhão sacramental. Quarto mandamento da igreja: jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Aqui eu coloquei as disposições do Código de Direito Canônico. Cânon 1250. Os dias e tempos de penitência na Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, o tempo da penitência para nós na igreja, universalmente, sextas-feiras e quaresma. Quer dizer que outros dias você não possa fazer penitência? Pode, mas aqui num preceito universal, para toda a igreja, o mandamento. Guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia numerado entre as solenidades, a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as sextas-feiras são dias para os católicos de abstinência de carne, como está no Código de Direito Canônico. É algo que tem sido também deixado de lado cada dia mais. Mas vejam, isso pode ser regulamentado pelas conferências episcopais. E no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, a CNBB, permite que nós católicos possamos substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade, seja corporal, seja espiritual. Então, se eu não me abster de carne naquela sexta-feira, pelo menos eu devo praticar uma obra de caridade espiritual ou corporal. Eu posso fazer isso em substituição à determinação da igreja de que eu me abstenha de carne. Mas é algo virtuoso, é algo bom que se assim fizesse, que se abstesse de carne todas as sextas-feiras, a sexta que nos lembra o dia da paixão do Senhor. Agora, obrigatoriamente, nós estamos obrigados obrigatoriamente, nós devemos nos abster de carne toda a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Nesta, todos os católicos estão obrigados. E também a prática do jejum. O jejum da igreja consiste especificamente em uma refeição completa e em 2 refeições leves, de tal maneira que essas 2 refeições leves, somadas, não constituam uma refeição completa. Este é o jejum que a igreja sempre orientou. Mas pode-se fazer outras formas de jejum. Há pessoas que fazem, por exemplo, o jejum a pão e água e outras formas de jejum. Aqui vai depender da pessoa, do seu juízo, das suas condições de saúde e certamente também de uma boa orientação. Mas o jejum da igreja é uma refeição completa e 2 refeições mais leves. Isso é o que devemos fazer sempre na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, além de nos abstermos de comer carne nesses dias. Se não vivenciamos o nosso dia na quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão desta maneira, nós cometemos certamente também um pecado grave. Estão obrigados, agora a igreja vai dizer quem são as pessoas que estão obrigadas a essas leis. A lei da abstinência, os que completaram 14 anos de idade. A lei do jejum, estão sujeitos todos os maiores de idade, até terem começado os 60 anos. Todavia, os pastores de almas e os pais procurem que mesmo aqueles que, por motivo de idade menor, não estão obrigados à lei da abstinência do jejum, sejam formados no sentido genuíno da penitência. Então, mesmo as crianças que ainda não estão obrigadas ao jejum e à abstinência de carne, é muito bom, é muito louvável que os pais já os eduquem neste mesmo sentido para que aprendam a vivenciar este costume e também aprendam a finalidade espiritual disso.
há uma certa cultura que tenta desprezar a importância da penitência e do jejum. Não devemos cair nisso. Pessoas que, por exemplo, dizem, ao invés de se abster de comida, de carne, por que você não se abstém de falar mal dos outros? Ora, nós mesmos já vimos nessa aula que falar mal dos outros é um pecado, é algo ilícito. Isso nós devemos nos abster sempre. Agora, nos alimentar não é pecado, é algo lícito. Nós abrimos mão de algo lícito, mostrando a nossa abnegação para com os bens deste mundo e a nossa dependência total de Deus, e para treinarmos também os nossos apetites, uma vez que nós nos abstemos de praticar ou de comer algo que seja lícito, nós estamos treinando o nosso apetite para, quando vier a tentação das coisas ilícitas, nós podermos também responder com um não. Quinto mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Aqui o mandamento que nos manda pagar o dízimo, colaborar com a nossa paróquia, com a igreja, com as iniciativas, missões, comunidades, congregações que realizam trabalhos importantes. Nós temos um dever de colaborar financeiramente, materialmente com a igreja. Cano 222. Os fiéis têm a obrigação de prover as necessidades da igreja, de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para a honesta sustentação dos seus ministros. A igreja não fixa uma porcentagem devida para o dízimo. Para a igreja não tem isso. Tem que ser 10%, tem que ser 20%, tem que ser 5%, tem que ser... Não há uma porcentagem. A igreja segue as palavras de São Paulo na carta aos Coríntios. Deus ama quem dá com alegria. Então, obviamente, a pessoa vai ter que ver quais são os seus rendimentos, quais são as suas possibilidades e, dentro disso, ser generosa, sabendo que ela estará doando para o serviço litúrgico, para os serviços sociais da igreja, para a vida da igreja. São os fiéis que sustentam a igreja. A igreja não tem empresas, a igreja não recebe dinheiro do Estado ou de outras pessoas. Não, a igreja se sustenta materialmente com a doação dos seus fiéis, onde a necessidade de nós colaborarmos com o dízimo, um preceito também de mandamento grave que nós devemos obedecer. Muito bem, então com este mandamento nós encerramos a nossa aula de hoje. E na próxima aula nós adentraremos o importante tema da doutrina social da igreja, onde nós estudaremos a moral atinente à vida social, à vida em sociedade, à vida política. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que passe à nossa frente e nos conduza à santidade e à vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Viva Cristo Rei! Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.